Boa noite, igreja. Paz. Amém? Graças a Deus. Vamos sentar? Hoje vocês são vencedores, amém? Vocês saíram com esse tempo chuvoso das suas casas para estar nessa batalha, né, do dia a dia, estarmos nessa luta diária de nossas vidas. E nós sabemos, mas que nós estamos nessa campanha da batalha. E o Senhor tem nos dado, né, armas para que possamos vencer, amém? Graças a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em livro de Esther, no Antigo Testamento, capítulo 4, a partir do versículo 10. Esther, Antigo Testamento, capítulo 4, a partir do versículo 10, amém? Eles estão procurando? Graças a Deus. Vocês, amados, que estão fazendo essa campanha da batalha, talvez pela sua vida, talvez pela sua casa, pelos seus familiares, por causa talvez do seu trabalho, de uma doença. Cada um de nós temos motivo para estar aqui nessa noite. E o Senhor tem nos dado essas armas para que possamos vencer as batalhas de nossas vidas. E isso é maravilhoso, amados, porque através dessas armas que o Senhor nos dá, nós nos tornamos mais fortes. E aí o Senhor nos ensina, através da estratégia das palavras, a vencermos as dificuldades da vida. Nós sabemos que a maior batalha do ser humano é consigo mesmo. Não é fácil, amados. Nós somos pessoas, homens e mulheres, que na verdade devemos ser um homem e mulher segundo o coração de Deus. E o Senhor tem feito, né, os seus propósitos, as suas alianças, Deus da criação de Adão e Eva, através das suas alianças. E criou a sua palavra, e a palavra de Deus tem sido a nossa direção, tem sido o nosso caminho, tem sido tudo aquilo que nós precisamos para que nós possamos vencer os dias maus. Mas o homem tem se perdido durante o caminho, porque o Senhor tem nos ensinado e tem deixado a sua palavra, sim, mas por causa de muitas vezes não conhecemos a palavra de Deus, por muitas vezes não buscarmos a conhecer a palavra de Deus, e aí que nós não andamos conforme o Senhor tem nos ensinado. Mas eu creio que você que está aqui nessa noite, você é um vitorioso, você é um abençoado, porque você tem lutado contra você mesmo. E eu quero falar para você sobre a sexta arma nessa campanha da batalha, que é sobre jejum, amém? Então a sexta arma para nós vencermos a batalha é sobre jejum. E o jejum é algo que move dentro de nós, é algo que é uma guerra interna dentro de mim e dentro de você, porque essa batalha, essa arma de batalha sobre jejum não é fácil nós fazermos. Mas nessa noite eu quero falar algo para vocês sobre jejum. O que jejum fala? O que o dicionário Aurélio fala sobre jejum, né? É abstinência ou abstenção, né, total ou parcial de algum alimento, né, por algum determinado dia. E aí nós vemos, amado, que o jejum é abstinência, é deixar aquilo que é normal na nossa vida, porque todos nós, no mínimo, nós tomamos café da manhã, almoçamos, tomamos café da tarde e jantamos, não é verdade? E aí, amado, quando vem essa proposta de jejum para conosco, quando nós começamos a encontrarmos na palavra de Deus, falando sobre jejum, e quando você vem à igreja e você começa a aprender sobre jejum, as primeiras vezes que nós fizemos isso, é complexo, é difícil, porque nós temos que nos
abstermos, né, de algo que nós estamos acostumados todo dia. E aí é uma batalha interna dentro de nós. Mas eu creio que nessa noite você vai aprender aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas completamente. E por isso que é interessante, amados, que nessas lutas, que nessas batalhas, nós temos que estar fortalecidos, mas fortalecidos no Senhor e naquilo que Deus tem para nós, para que nós possamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Você está aberto a sua Bíblia em Esther, no capítulo 4, versículo 10, vamos ler? Fala assim: Então respondeu Esther a Tagate e mandou-lhe dizer a Mordecai: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para visitar-se com o rei, a não ser por uma sentença de morte, salvo o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. Eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhe disse Mordecai, que responderam-se a Esther: Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus? Porque se de todo te calaste agora, e de outra parte se levantará para com os judeus socorro e livramento? Mas tu e a casa do teu pai perecerei, e quem sabe se para a conjuntura como estás, e fosse levada a rainha. Então disse Esther, que responderam a Mordecai: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, jejuai por mim, e não comeis nem bebeis por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Ainda que é contra a lei, se perecerei. Então se Mordecai e tudo fiz segundo Esther lhe havia ordenado. Amém? Amados, naquela época, a lei, para que alguém pudesse chegar ao rei, tinha que ser convidado do rei. E mesmo Esther, sendo a rainha, e fazia 30 dias que ela não chegava perante o rei. Mas aí, ela sabia que o seu povo estava sendo oprimido, que o seu povo podia ser exterminado, podia acabar a sua linhagem, o seu povo. E aí o seu tio Mordecai fala com ela e leva as informações do que está acontecendo fora do palácio. E aí nesse momento ela toma uma posição. E ela fala: olha, vocês devem orar e jejuar por mim, por 3 dias, de noite e de dia, para que eu possa chegar ao rei. E meus amados, e ela chegando naquele lugar, todo que chegava-se ao rei tinha que ser convidado, inclusive a própria rainha, porque era a lei daquela época. Mas ela fala, né, através desse homem, convoca todos os judeus, todo o povo, para estar orando, jejuando, intercedendo por mim, porque não importa o que vai acontecer comigo, eu vou fazer o possível para interceder pelo meu povo, pela minha nação, diante do rei. E nós vemos, amados, essa história de Esther, e nós vemos o quanto ela, né, amava o seu povo, e ela era judia, casada com o rei. Se exterminasse o seu povo, também poderia exterminar ela, porque é uma lei, porque era um princípio do rei. Mas aí ela consegue proclamar um jejum, né, vamos falar assim, quase nacional do seu povo.
E é muito interessante, amados, porque essa mulher, ela se coloca entre o seu povo e o rei. E aí ela começa, então, esse processo de jejum. E aí ela fica 3 dias jejuando, intercedendo, orando, para chegar à frente do rei. Meus queridos, sabemos que para nós chegarmos diante de uma batalha, diante de uma dificuldade, nós precisamos tomarmos uma posição em nossas vidas. E o jejum é uma posição que nós devemos tomar para que nós possamos vencer. E é interessante que essa mulher, então, ela chega diante do rei, clamando a Deus, buscando a Deus, sabendo que poderia também ser a sua morte, podia ser o seu fim, e ela disse: não importa o que acontecer comigo, o que importa é que eu vou interceder pelas pessoas que são do meu povo, pelas pessoas da onde eu vim, da onde eu nasci, da onde eu me criei, e vou lutar por eles, e vou interceder por eles, e vou jejuar por eles. Se o rei estender o cedro, amém, mas se também não estender, misericórdia, mas eu vou lá, eu vou lutar, e nós vamos vencer. E aí ela chega diante do rei, e fazia 30 dias que ela não via o rei, e quando ela chega, ela ali na presença de Deus, firme no propósito com Deus, sabendo que existia por trás dela muitas pessoas em jejum e oração, intercedendo por aquele momento, e ela chega e o rei estende o seu cajado, e ela entra na presença do rei, e aí ela convence ao rei, através daquilo que está preparado contra o seu povo. Amados, pode haver muitas pessoas contra os seus sonhos, os seus projetos. Talvez muitas pessoas possam estar armando contra você alguma cilada, alguma circunstância negativa, palavras, situações, momentos. Mas, amados, se você estiver em jejum, se você estiver na presença de Deus, buscando em Deus, você vai ser bem mais tranquilo, porque o Senhor vai lutar por você. Amém? O Senhor é contigo, em nome do Senhor Jesus, amém? E nós sabemos, amado, que o jejum deve ser e ter consciência do propósito daquilo que nós estamos fazendo. Você não deve jejuar apenas por jejuar, mas você deve jejuar e ter, amados, um objetivo, ter um alvo de adorar, de buscar, de edificar no Senhor a sua vida. E por isso, amado, que eu falei que o jejum é uma guerra dentro de mim e dentro de você. Porque, amados, as piores lutas, as piores dificuldades, estão dentro de mim, estão dentro de você. As piores batalhas hoje, amados, muitas vezes não são exteriores, mas são interiores. E todos nós chegamos na casa de Deus, e todos nós começamos a conhecer a palavra de Deus e vemos que nosso andar durante muitos anos não foi conforme a vontade de Deus. E aí quando nós entramos para dentro da igreja, e aí nós começamos a ouvir a palavra, começamos, não, eu preciso melhorar. Senhor, vem me tratar, Senhor, vem me transformar. E aí, amados, precisamos, Deus vem mudar nosso coração, vem mudar nossas ações, nossas atitudes. Senhor Deus, nós precisamos mudar, Senhor. E aí é uma luta. E essa luta, amados, muitas vezes não conseguimos vencer apenas com oração, mas tem que ser com oração e com jejum. Porque aí, amados, nós vamos estar matando a nossa carne. O jejum, ele condena a nossa carne, ele diminui a nossa carne, a nossa vontade carnal, o nosso desejo da carne. E deixamos que o Espírito de Deus venha florescer em nós, que a presença de Deus venha florescer em nós, que a graça de Deus venha estar sobre as nossas vidas.
Amados, eu me lembro que as primeiras vezes que comecei a fazer jejum, dá dor de cabeça, né? Dá uma dor no estômago, né? E você fica, às vezes, meio angustiado, fica meio, às vezes, emburrado, meio triste, porque você está acostumado, você está viciado, né, na sua alimentação diária. E aí o seu corpo está acostumado a isso. E aí quando você abre mão, né, de buscar a Deus, de jejuar ao Senhor, Deus, eu vou fazer um propósito de jejum, Senhor. E aí você começa, né, que a tua carne venha desparecer, venha diminuir. E aí você dá oportunidade para Deus trabalhar na sua vida, para Deus interceder por você, porque você abre mão de todas as coisas para com Deus, amém? Graças a Deus. Amados, sabemos que também, não só no Antigo Testamento, nós vemos vários homens que buscaram jejuar, que buscaram fazer esse propósito com Deus. E Neemias, né, capítulo 1, versículo 4, fala que Neemias, ele jejuou pela sua nação, que estava toda destruída, estava toda acabada, aniquilada. As famílias estavam destruídas, a cidade estava destruída. Mas através de um homem, amados, através de Neemias, né, a cidade foi restaurada, os muros foram restaurados, as famílias foram restauradas. E então, através de uma pessoa, amados, Deus pode fazer a diferença. E talvez essa pessoa seja eu, seja você que está aqui sentado nesse banco, nessa noite, lutando, né, batalhando pela sua casa, pela sua família, pela sua geração. É você que está aqui. Então você vai achar, mas eu não tenho condições. Você tem condições sim. Se você buscar, se você fazer a vontade de Deus e cumprir com os mandamentos, com o que Deus tem para você, você vai reconstruir em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Amados, talvez como é que você acha que hoje você está aqui, mas alguém pagou um preço de jejum e oração por esse Brasil. Basta nós olharmos a história do nosso país. Nós vemos, né, a história dos primeiros missionários chegando ao país. Uma história, por exemplo, lá no Belém do Pará, onde os primeiros missionários americanos chegaram, era só eles. O tamanho dessa nação, e se passaram-se alguns anos e nós estamos aqui, graças à oportunidade de alguém ter jejuado, alguém ter orado pela nação. Amado, você não tem noção de quando nós somos especiais para Deus, que nós podemos salvar nações, que nós possamos mudar situações. Não é só Esther, não é só Neemias, mas somos eu e você, amém? Eu estava lendo um livro sobre um homem que ouviu a voz de Deus, e o Senhor deu a missão a ele, de apenas chegar num país, que na época era a União Soviética, e naquela praça de Moscou, ele sozinho, disse: você vai jejuar, você vai orar, e eu vou mandar você para ir lá, naquele lugar. Eu tenho uma missão para ti naquele lugar. E eu disse: Senhor, eu estou aqui. Eu não sei o que eu vou fazer, mas vai. E aquele homem pegou a passagem de avião, chegou em Moscou, na época que era a União Soviética, onde era o comunismo era muito forte. E a palavra de Deus não podia entrar naquele lugar. A Bíblia não podia entrar naquele lugar. E ele chegou naquela praça e começou a orar a Deus. Orou, intercedeu, fez a vontade de Deus e voltou para o seu país, para o seu lugar. Se passaram-se algum tempo, houve todo aquele bloco, né, de Rússia se desmontarem.
Olha só que interessante, um homem, esse homem, ele foi até, né, a União Soviética, Moscou, e orou, intercedeu alguns momentos ali naquele lugar. Depois daquilo, né, toda aquela União Soviética ela veio se desfazer, se dividir em países. E hoje está assim, né? Hoje está complicado aquele lugar ainda. Mas a palavra de Deus está chegando ali. A palavra de Deus chegou ali através de um homem. Amados, você não tem noção, mas você olha, né, para a vida desses homens que jejuaram e disse: Senhor, eu também quero fazer isso. Não sei para onde Deus vai mandar você, não sei, mas talvez pela sua casa, talvez pela sua família, talvez pelos seus vizinhos, talvez pelo onde você trabalha. Você deve fazer jejum, sim. Você deve interceder, sim. Você deve buscar em Deus, sim. Porque é através de você que Deus quer usar. Amém? É você, amados. Através do teu jejum, Deus quer fazer algo. Deus quer transformar vidas. E você, que você está aqui nessa noite, você está aqui para isso. Você está aqui para, né, batalhar. E na batalha, amados, não é fácil. São exércitos e exércitos, um contra o outro. Mas para isso precisa ver o exército preparado em estratégias. O exército que vence batalha, aquele exército que tem uma grande estratégia. E você, durante essa caminhada, nesses meses que nós estamos aqui, na conferência profética da batalha, você está recebendo, amados, armas espirituais para vencer. Para vencer todas as dificuldades que estão na sua vida. São estratégias que Deus não está nos dando, amém? Aproveite essa oportunidade. Busque isso, meus amados. Vocês não estão aqui por acaso, apenas para ouvir uma boa palavra, um bom louvor, uma boa oração, não. Você é chamado para guerrear. Você é chamado para vencer as lutas diárias das suas vidas. E só nós conseguimos através do Senhor, das armas espirituais do Senhor. Glórias a Deus, amém? Abre em Lucas capítulo 4, versículo 2. Um dos maiores exemplos que nós temos é o Senhor Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 2 fala assim: durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Amém? Olha que interessante. O próprio Jesus, sendo Deus nessa terra, jejuou por 40 dias, para vencer as armadilhas, as ciladas, os convites de Satanás. Ele se retirou para o deserto e começou a buscar de Deus o propósito e a vontade de Deus para que ele pudesse vencer. Amados, nada pode, né, contra você se você estiver em Deus. Porque, amados, nós temos a cobertura de Deus. Nós podemos muitas vezes ser atingidos, mas mesmo sendo atingidos, podemos conseguir vencermos as batalhas. Porque esse ferimento vai nos dar a capacidade de sobreviver às lutas, às tribulações, às angústias, e nos fortalecer e nos curar, para que nós possamos caminhar e vencermos o dia mau. E isso é interessante porque o próprio Jesus, ele foi tentado. Em todas as coisas ele foi tentado. Assim como eu, assim como você. E ele venceu. E nós estamos aqui para vencer. No nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui para vencer. Você está aqui para vencer essa batalha que muitas vezes está dentro de você. Sabemos que temos batalhas externas, sabemos. São as batalhas que nos atingem, são as circunstâncias que nos atingem, que muitas vezes estão mais perto de nós.
Mas a coisa mais difícil, talvez, amados, não seja as lutas exteriores, mas é a luta interior que nós passamos. Por que isso? Amados, a Bíblia fala que se alguém bater em nossa face, nós temos que dar outra face. Se aquela pessoa fez alguma coisa errada conosco, nós temos que perdoar, mesmo que ela tenha, que nós temos a razão. E a Bíblia fala que nós temos que perder para ganhar. E aí nós entendemos isso. Porque quando nós somos afrontados, nós somos falados, né? Cria dentro de nós uma ira, cria dentro de nós algo que nos leva a pensar muito. Porque não éramos fáceis, não somos fáceis. E aí quando diz, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Porque aí, amados, são as batalhas que nós temos que vencer dia a dia. E é interessante que o jejum e oração, ela precisa que nós fizemos isso. Por quê? Em Mateus, no capítulo 17, versículo 21, fala assim, olha que interessante, Mateus 17, 21, mas esta casta não se espere senão por meio de jejum e oração. Então, para que os demônios venham sair, certas linhagens de demônios venham sair daquela pessoa, só vai poder sair através de jejum e oração. Então, talvez só através da oração você não vai conseguir vencer. Mas o jejum e oração andando junto, você vai vencer, não importa qual o principado, qual a situação que está acontecendo na tua caminhada. Mas se você jejuar e você orar, isso vai sair. Você vai vencer. Aquilo que muitas vezes que está dentro de você, o vício, as circunstâncias, as lamúrias, os medos, os traumas, vai sair porque você vai estar jejuando, você vai estar colocando, matando a sua carne, matando os seus desejos, para que você possa vencer. E Deus te dá essas armas. E Deus quer nos ensinar a sermos vitoriosos, a sermos abençoados. Esse é o desejo de Deus para mim e para você nessa noite. Você quer vencer? Jejue. Faça um propósito com Deus. Ah, mas como eu posso jejuar? Amados, é interessante que em Mateus capítulo 6, versículo 16 ao 18, fala assim: como jejuar? Olha só que interessante. Quando jejuardes, não vos mostreis constritados com os hipócritas, porque desfiguram seu rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. O teu Pai que vê você em secreto te recompensará. Você não pode chegar, eu estou jejuando. Vou mostrar para todo mundo que você está jejuando. Você está com um propósito. Não. A Bíblia fala que você tem que lavar o seu rosto. Tem que se arrumar, estar bem, estar alegre, estar feliz. Não ficar triste, angustiado. Não. Mas jejuar faz bem para a alma, faz bem para o espírito e faz mal para o corpo. E aí essa luta que nós temos todo dia é uma briga, amados, entre corpo e alma e espírito. A alma é a vontade da nossa carne, os desejos da nossa carne. O espírito é de Deus, pertence a Deus.
E aí aquele que a gente alimentar mais vai vencer. Eu não sei qual a sua luta. Eu não sei qual a sua batalha. Mas nós te damos as armas para você vencer. Jejuar é uma arma poderosa para vencermos a batalha. E isso, amados, é que Deus quer, isso que o Senhor Jesus quer, e é isso que o Espírito Santo de Deus quer nessa noite, nesse dia. Ele quer transformar nós, homens e mulheres pecadores, sim, errados sim, mas sabendo que nós temos um Deus, né, que nos dá as armas para que nós possamos vencer e caminhar. Todo dia, quando nós acordamos, não é fácil acordar todo dia, 6 horas da manhã, não é fácil, misericórdia, meu Deus. Mas aí nós levantamos, Senhor, nos dá força, Deus. Nos dá força, Deus, para que nós possamos vencer esse dia mal. Nos dá força, Deus, para que nós possamos, né, fazermos a Tua vontade. Porque, amados, nós vamos lutar, amado. O jejum é uma luta contra a nossa carne, contra a nossa vontade, contra os nossos desejos, contra os nossos prazeres. É uma luta. E aí, quando nós jejuamos, e você vai fazer o teu propósito de jejum essa semana, amém? Porque eu, para estar aqui nessa noite, tive que jejuar. Falando sobre jejum, nós temos que jejuar, amém? E não é fácil, mas o nosso costume, as nossas regras, né, a nossa vida, se sair fora do normal, a gente já não é fácil. Mas eu creio que você seja um vencedor nessa noite. O desejo de Deus é que você vença as batalhas da sua vida externa e internamente, porque são 2 batalhas. As batalhas que vêm das pessoas, que vêm das circunstâncias, que não são fáceis, nos atinge, e principalmente quando essas pessoas são mais de perto, né? As pedradas são mais fortes, as palavras são mais duras. Mas aí quando nós lutamos muitas vezes, que nós somos confrontados, aí vem a batalha dentro de nós, da nossa alma. E essa nós lutamos todos os dias. Diz, Senhor Deus, eu falo, Senhor, eu não quero fazer isso, de repente você está fazendo. Às vezes despercebidamente você faz, e aí você sabe que não agrada ao Senhor, que não é da vontade de Deus. E aí nós vamos, né, nos colocamos diante do Senhor, o Senhor perdoa, Senhor. Perdoa nossas falas, nossos defeitos, né, trabalha, Pai, em nosso caráter, em nosso temperamento. E para nós vencermos isso, amados, é o jejum, é a oração, é a adoração, é fé, é essas armas que Deus está nos dando para que nós possamos vencer. E se nós tivermos todas elas, amados, né, guardado na nossa mente, na nossa consciência, subconsciente, nós vamos vencer internamente. E aí, amados, quando conseguimos vencer internamente, nós vamos expor isso externamente. E vamos atingir a outras pessoas que estão à nossa volta e vão ver como é diferente nós sermos cristãos. Nós colocamos a palavra de Deus em prática. Em nome do Senhor Jesus. Vamos se colocar de pé nessa noite. Vamos orar a Deus. Feche os teus olhos. Coloque a sua mão na altura do seu coração. Amado Deus, amado Senhor, Deus amado e eterno, Pai, obrigado por essa palavra, Deus, sobre jejum. Nós ouvimos aqui, Pai, a história, Senhor, da rainha Esther. Oh, Senhor amado, Senhor eterno. Ouvimos, Senhor, sobre o Senhor Jesus. Ouvimos muitas histórias, Pai, talvez em outros momentos. Mas nós sabemos, Pai, que nós só seremos fortes, Pai. Seremos vencedores, Pai. Se nós tivermos, Pai, colocado diante de Ti, Deus, essas armas, Pai. E principalmente, Pai, essa arma de jejum que nós devemos fazer, Pai. Que nós devemos jejuar, Deus, que nós devemos ter propósito, Senhor Deus. Oh Deus, para que Tu possa nos alcançar, Senhor. Oh Deus, para matar, Deus, a vontade, o desejo da nossa carne. Oh Deus amado e eterno, vem Deus abençoar, Senhor. Nos tira, Pai, toda a ira, Pai, todo engano, Pai.
Oh, Senhor amado, nosso caráter, nosso temperamento, Pai, precisa ser moldado, transformado, Pai. E a oração, o jejum, Pai, é importante para isso. Muda o nosso coração, muda a nossa mente, nossa consciência. Que nós possamos, Pai, estarmos firmes contigo, Pai. Que possamos fazer propósitos de jejum, Pai. Oh, Deus, que possamos, Pai, aqui, Deus, abrir mão, Pai, daquilo, Pai, que é benefício carnal, Pai. Daquilo, Pai, que é um vício carnal muitas vezes, que é um costume, Pai, da nossa alimentação, Pai. De abrir mão, Senhor, das coisas naturais da carne, para deixar que o Teu fruto, o Teu Espírito Santo venha e trabalhe através do jejum. Oh, Ramachuri canta lá, Malabaxera Manás. Oh, Deus, os Teus filhos estão aqui nessa noite, Deus, porque eles amam estar na Tua casa, eles gostam de estar aqui aprendendo a Tua palavra. Mas, Pai, que nós possamos colocar essa palavra em prática, Pai, e viver essa palavra, Deus, para que nós possamos vencer, Deus, as batalhas externas, as batalhas internas, Pai, ó Deus, que estão sempre sobre as nossas vidas, dia após dia, Deus. Nos ajuda, Deus, nos ajuda, Pai, nos ajuda, Espírito Santo, neste lugar. Vem, Deus, sobre este lugar, Deus, vem sobre as nossas vidas. Nós precisamos de Ti, Deus, não somos nada sem a Tua presença, sem a Tua essência. Olha para cada um que está aqui nessa noite. Alcança cada um aqui que está aqui nessa noite, Pai. Derrama a Tua chuva, derrama a Tua bênção, derrama a Tua presença, Teu Espírito Santo. Oh, Deus, Teu Espírito Santo, Deus, é verdadeiro neste lugar. Inunda para nossos corações e na nossa vida. Oh, Deus, nós somos vasos, nós somos instrumento, nós somos morada. Deus, a carne, Pai, onde está? Essa carne, Pai, onde nós estamos, Pai. Aonde Tu quer morar, Deus, aonde Tu quer permanecer com a Tua presença. E por isso, Pai, que nós precisamos jejuar, e por isso que nós precisamos nos colocarmos diretamente na Tua presença, dizendo: eis-me aqui, Senhor, neste lugar. Eis-me aqui, Deus, na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Aonde estiver, Deus, eu quero ser um homem, uma mulher, Deus, que possa fazer a diferença. E que eu possa jejuar, Deus, e que eu possa chegar diante do Rei, e que eu possa transformar a cidade, que eu possa transformar, Deus, o meu estado, que eu possa transformar, Deus, o meu país, que eu possa transformar, Deus, os meus vizinhos, o meu ambiente de trabalho. Deus, Tu me escolheste nessa noite, Deus, para estar aqui, Deus, para fazer a diferença onde eu estiver. Ó Deus, aquilo que Tu mandaram fazer, eu vou fazer, Senhor. Olha para os Teus pequenos nessa noite, Deus, e que eles possam, Senhor, Deus, ter a certeza, a convicção, Deus, que essa palavra será entronizada em seu coração, na sua mente, na sua consciência, no subconsciente, e serão armas poderosas para vencer as batalhas diárias das vidas que estão aqui. Lamachera malabahanda labasuri lamanais, relaxera manamanduri halalasora lamanuri labachera manais. Você é um vencedor nessa noite. Pega essa arma e não abra mão dela. Essa arma é uma arma de defesa, também é uma arma de ataque. Peça que essa arma de jejum, e peleie, e busque, e batalhe. Você será vencedor, porque Deus ama você, porque Deus se importa com você, e Deus tem um propósito para você. Você veio aqui nessa noite não apenas para assistir um culto. Você veio aqui nessa noite para Deus te dar uma arma. E quando Deus nos dá a arma, nós temos que usar ela. Porque quando nós usamos as armas de Deus, nós vamos vencer. Porque Amás não teve, durante todo esse tempo, durante a palavra de Deus, muitos anos, todas as armas que Deus deu, o seu povo foi vencedor. O seu povo foi vencedor. E aqui, amados, está a história de um homem e de uma mulher. Apenas um homem e uma mulher. Como você que está aqui nessa noite. Você é um homem, você é uma mulher que tem que interceder pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho. Você é escolhido, como foi Esther. Você é escolhido, como foi os homens de Deus. Você tem condições sim de chegar diante do Rei. Você tem sim condições
de reconstruir os muros que estão quebrados, arruinados. Não importa a circunstância, não importa o que aconteceu, não importa o que dizem, não importa o que a palavra de Deus nos dá, condições para que nós possamos reconstruir os muros, reconstruir as famílias, reconstruir os lares, as situações. O Senhor vai nos dar, as armas o Senhor está nos dando. Tome posse disso, ore, jejue, jejuar, você vai ver que você vai ser. Não olhe para o que o inimigo está dizendo, não olhe para o que as pessoas estão dizendo, olhe para a circunstância que Deus está falando, e Deus fala através da sua palavra. Então pegue, amados, essas armas, começa a reconstruir, começa a salvar. Está em você que conhece a palavra de Deus nessa noite. Você que está aqui, começa através de você. Eu não sei falar, não importa. Moisés também não sabia falar, mas através de você que Deus quer usar para restaurar vidas, para restaurar gerações, povos. É você, no nome do Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas, Senhor Jesus, amém?